Barcelona vira contra o Real Valladolid e está cada vez mais próximo do título. Corinthians e Internacional fizeram um jogaço, válido pela 7ª rodada do Brasileirão. Na Bundesliga, o Bayern de Munique adiou mais uma vez a entrega da taça e primeiro título de Harry Kane. Uma cena bizarra chamou a atenção na Premier League. Al Hilal já pensa em novo técnico ex-Corinthians. Real Madrid quer Alexander-Arnold para o Mundial de Clubes. Liverpool faz exigências para liberar o jogador. Fala galera, meu nome é Vander Desidério e esse é o canal Inversão. Se inscreva, deixa seu like, bora pro vídeo. E quase que o Barcelona tropeça feio, já contra o rebaixado Real Valladolid. O timão mistão de Hans Flick tomou um susto, mas acabou virando com tranquilidade no segundo tempo. Com uma sequência pesada de jogos, o técnico alemão resolveu poupar a galera e entrou com um time cheio de novidades, com apenas 2 titulares. Entre os destaques, o retorno do goleirão alemão Ter Stegen, que voltou ao gol depois de mais de 8 meses parado, porém não foi uma volta tão feliz. Na primeira jogada do Valladolid, chute de Ivan Sanches, desvio no meio do caminho que encobriu o goleirão. Nas redes sociais, os torcedores não perdoaram e falaram que foi um frangaço. No intervalo, Hans Flick resolveu chamar os adultos para jogo e colocou Yamal, Rafinha e De Jong. Logo aos 9 minutos, Rafinha aproveitou o rebote do goleirão e emendou de primeira para o fundo das redes. Já é o 31º gol dele nessa temporada. 5 minutos depois, veio a virada. Gerard Martin fez fila pela esquerda, cruzou e Fermín Lopes mandou para as redes, 2-1. Com mais esses 3 pontos, o Barcelona segue líder no espanhol e cada vez mais perto do título da La Liga. E nesse sábado tivemos um jogaço pela 7ª rodada do Brasileirão entre Corinthians e Internacional, diante de mais de 44 mil torcedores na Neoquímica Arena. E quem saiu comemorando foi o Timão, 4-2, resultado final contra o Colorado. O Timão até saiu na frente com um gol de Yuri Alberto, porém, no final do primeiro tempo, Aguirre marcou após o cruzamento perfeito de Wesley e na sequência Thiago Maia apareceu livre na área e ampliou. 2 gols em 4 minutos e parecia que o Internacional ia dominar esse jogo. Para o segundo tempo, houve uma conversa no vestiário e o Corinthians voltou diferente. Yuri Alberto até empatou, mas o gol foi anulado por uma falta de Mateuzinho lá no começo do lance. O jogo mudou de clima quando Bruno Henrique foi expulso e com 1 a mais, o Timão não perdoou. Yuri Alberto marcou de novo e dessa vez valeu. E ainda teve mais, o VAR entrou em ação, marcou o pênalti para o Corinthians, Yuri Alberto fez e o hat-trick está marcado e já são 6 gols em 5 jogos contra o ex-clube e agora ele é o maior artilheiro do Corinthians no século, 69 gols. E mais uma vez o título foi adiado na Alemanha. O Bayern de Munique estava com as 2 mãos na taça, mas o RB Leipzig estragou a festa no último suspiro. 3-3 dramático com gol de Poulsen aos 94 minutos e o Bayern vai ter que esperar a próxima rodada. O time de Kompany virou o jogo depois de sair perdendo por 2-0 com gols de Eric Dyer, Olise e um golaço de Sané, mas no fim o empate caiu como balde de água fria. Harry Kane, suspenso, desceu até o gramado para comemorar, mas teve que voltar para o camarote chateado. Não deu para levantar a taça, mas hoje tivemos o jogo entre Bayer Leverkusen e o time do Freiburg, 2-2. O time de Xabi precisava da vitória, não conseguiu, ficou só pelo empate e o Bayern de Munique é campeão. Nesta quinta, em casa contra o Borussia Mönchengladbach. Primeiro título expressivo de Harry Kane, hein? E aconteceu uma cena bizarra na Premier League. No jogo entre Leicester e Southampton, quem foi pro chão não foi um jogador, e sim o juizão. David Webb, que estava fazendo sua estreia na Premier League, levou um encontrão do atacante Jordan Ayew e caiu com dores no meio do gramado. A partida ficou paralisada por 11 minutos. Quem teve que assumir o apito foi o atacante Vardy, que se agachou ao lado do juizão e assoprou o apito numa cena simplesmente surreal. O Webb até tentou se levantar, mas não teve jeito. O quarto árbitro teve que assumir a bronca e a partida seguiu normalmente. E já não é novidade que Jorge Jesus foi demitido do Al Hilal, mesmo após um trabalho razoável nessa temporada. O clima pesou, né? O clima dos bastidores pesou e o clube saudita já busca por um substituto. Um dos nomes cotados é ele, Ramon Dias. O técnico argentino está livre no mercado desde que saiu, né,
do Corinthians no fim do mês passado e, segundo alguns portais de notícias, ele foi sondado pela diretoria do Al Hilal, clube que já teve passagem 2 vezes e foi muito vitorioso. Mas em algumas entrevistas o Ramon Dias já tinha dito que queria dar uma pausa, dar um tempo ou até mesmo se aposentar, e seu filho Emiliano Dias é quem pode começar sua carreira solo sem o pai ao seu lado. O Al Hilal também tem interesse de Carlo Ancelotti, o mesmo técnico que a seleção brasileira está tentando trazer para a próxima Copa. Quem será que leva? E o Real Madrid tá com tudo nos bastidores e quer Alexander-Arnold já em junho para jogar o Mundial de Clubes da FIFA. O lateral inglês tem contrato com o Liverpool até o fim de junho e já tem um acordo para ir de graça para o Real Madrid. Mas os merengues querem antecipar a chegada e para isso vão ter que abrir o bolso. Segundo o jornal AS, o Liverpool só libera o jogador antes se algumas condições forem cumpridas. E a primeira é que Arnold teria que abrir mão do salário de junho, cerca de 900 mil euros. E além disso, o Real teria que pagar uma compensação de 1 milhão de euros para os Reds. Ou seja, o pacote de liberdade de Arnold custaria entre 1,5 milhão a 2 milhões de euros, cerca de 13 milhões de reais. O prazo é apertado e a negociação tem que ser fechada até 10 de junho. O Real estreia dia 18 contra o time do Al Hilal. E aí, qual notícia mais te impactou? Deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo.